nós possamos aproveitar o máximo a palestra que será feita pela nossa irmã. E que a paz esteja em todos os corações dos nossos irmãos e a quem puder aparecer, encarnados e desencarnados. Assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. E alguém pela primeira vez? Não, todo mundo já conhece. Então, hoje o tema vai ser, da palestra, vai ser buscando a compreensão do equilíbrio ante as aflições. Essa palestra vai ser feita pela nossa amiga Alba Macedo, da Associação Espírita Allan Kardec. Sim, tá. A palestra é essa aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Peço licença para tirar a máscara, para primeiro para a gente conversar um pouquinho. Achei esse tema muito interessante, muito importante, principalmente por tudo que nós temos passado nos últimos tempos. É sempre muito importante nós estarmos tentando compreender isso tudo que ocorre na nossa vida com relação ao sofrimento, às aflições. E quando nós começamos então a estudarmos um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos começando a ter um pouquinho de entendimento sobre tudo isso que acontece conosco. Nós pensamos assim, o Livro dos Espíritos é uma das obras básicas da doutrina espírita e é a base, o princípio de tudo. O necessário para que nós possamos compreender o que é Espiritismo e compreendermos melhor qual é o nosso papel aqui nessa existência. É base, é extremamente importante o conhecimento do Livro dos Espíritos. Mas esse aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um outro livro essencial na nossa existência, porque ele vai tratar não apenas da nossa compreensão do que, por que estamos aqui, o que é doutrina espírita, o que é Espiritismo. A maior preocupação nesse livro realmente são as leis morais. É a compreensão de tudo aquilo que nos rege em termos morais e a compreensão também dos nossos defeitos, das nossas falhas e tudo aquilo que nós precisamos nos melhorar. Isso é muito importante. E dentro deste tema, nós vamos encontrar no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É interessante que neste livro do Evangelho, onde ele vem trazendo várias passagens bíblicas, mas com o entendimento da doutrina espírita, ele fala muito sobre as bem-aventuranças, mas esse capítulo 5 em especial, ele é um dos mais robustos. É o que mais contém mensagens de espíritos relacionados à aflição. Por que será que houve esse cuidado tão grande por parte da espiritualidade em dedicar um capítulo tão robusto do Evangelho segundo o Espiritismo, dedicado aos aflitos? Porque a espiritualidade, assim como Kardec, perceberam que os grandes males da humanidade, aquilo que mais nos faz infeliz, estão relacionadas às dores da alma. Eu não estou lembrando agora o nome do autor, a Rosas pode me ajudar. Tem um livro intitulado As Dores da Alma, é pelo Espírito Rabete. Acho que é Francisco do Espírito Santo Neto, se não me falha a memória. As dores da alma, ele tem os prazeres da alma e tem as dores da alma. Esse livro, As Dores da Alma, ele é maravilhoso, maravilhoso, porque ele tem várias lições, vários tópicos, onde ele vai tratar sobre o orgulho, a inveja, a crueldade, a irresponsabilidade, o egoísmo, a ansiedade. Ele vai tratando de vários tópicos e com essa explicação espiritual, e nós vamos percebendo ao longo desse livro que todos nós temos um pouco de tudo. A questão da inveja, da ambição, do orgulho, todos nós temos, em maior ou menor
grau, mas todos nós temos. São falhas humanas, coisas que nós, aos poucos, através das reencarnações, das nossas vivências, nós vamos superando, vamos eliminando estas nossas falhas, e são falhas morais do espírito. Vamos percebendo também que as dores da alma, elas são as maiores responsáveis pelo nosso sofrimento. Por quê? Elas estão envolvidas com uma lei da qual ninguém escapa, que é a lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Tudo que nós fazemos na nossa existência, ela vai ter um efeito, ela vai ter uma resposta, ela vai ter uma consequência. Por menor que sejam as nossas atitudes, vai ter uma consequência. Boa ou má, mas vai ter uma consequência. Por isso que é interessante quando nós começamos a ler esse capítulo 5 e compreendermos melhor o porquê que a espiritualidade se dedicou tanto falando sobre bem-aventurados os aflitos, as dores da alma. É impossível existirmos, estarmos aqui no planeta Terra e não sentirmos, pelo menos uma vez na nossa vida, as aflições, as dores, os sofrimentos. Tem alguém que nunca sofreu? Nunca passou por dificuldades? Ninguém. Quantas vezes nós nos perguntamos o motivo das nossas dores, dos nossos sofrimentos? E questionamos muitas vezes, mesmo nós já somos estudiosos da doutrina espírita, mas quantas vezes nós nos revoltamos e perguntamos, gente, por que uma pessoa tão boa sofre tanto? Tem algumas situações na vida que realmente ela nos leva a esses questionamentos. Por que uma criança tão pequena, que nunca fez mal a ninguém, que não teve nenhuma oportunidade nenhuma na vida de se descobrir, por que essa criança carrega tantas doenças, tanto sofrimento? Por que essa mãe, que sempre foi tão amorosa, tão cuidadosa com toda a família, por que essa mulher carrega uma carga tão pesada? Se ela nunca fez mal a ninguém. Muitas vezes, na nossa revolta, chegamos até ao ponto de acharmos que Deus está sendo injusto. Nós já não tivemos, pelo menos alguma vez na nossa vida, passarmos por alguma situação e dizermos assim, Deus não é justo comigo. Deus me esqueceu. Ele me abandonou. Tem momentos na nossa vida que mesmo com todo o conhecimento que nós já possuímos, nós caímos ainda nessa tentação de fazermos esses questionamentos. Porque muitas vezes a dor, ela nos cala muito fundo. E diante da dor, nós perdemos um pouco desse raciocínio lógico e nos questionamos, isso não é justo. Porque justiça, para nós, está baseada dentro daquilo que nós entendemos como justo. Diante dessa visão muito mínima que nós possuímos da existência, porque conhecemos muito pouco. Tudo que nós conhecemos é o aqui e agora, este momento. Esquecemos tudo que já ficou lá atrás, em outras existências e mesmo nessa. Muitas coisas, atos que nós cometemos lá no passado e que passou desapercebido e que hoje nós estamos colhendo os resultados. Ele chama atenção, por exemplo, quantos pais lamentam o comportamento dos filhos, aqueles filhos que hoje, já adolescentes ou adultos, são aqueles que judiam dos pais, né? Que não têm respeito, não têm respeito com uma pessoa mais idosa, e questionam tanto, a quem puxou essa criança, né, esse jovem? O que eu fiz para esse jovem se tornar dessa maneira? Como que pode ser tão desrespeitoso dessa forma, me fazer sofrer tanto, sofrer pai, mãe? Por quê? Será que lá atrás, em algum momento, eu também não me descuidei um pouquinho da educação desse jovem? Nós, que temos assim um pouquinho mais de idade, né, sobre isso, pouca coisa, de diferente dos outros, pouca coisa, né? A diferença é mínima ainda. Mas, assim, no nosso tempo, onde havia, assim, uma dureza maior na educação dos nossos pais, onde muitas vezes a
chinelada boa, hoje não pode mais, a gente tomava umas chineladas muito boas e que era uma forma que os nossos pais tinham de nos corrigir. Eu lembro que a minha mãe, ela não precisava falar nada. Quando nós íamos na casa de alguém, você começa a correr, pular, brincar, e as crianças chegam com a gente, você perde um pouco a noção, né? Você já está se pendurando nas portas, porque se empolga, né? E quando nós estávamos na casa de alguém, minha mãe nunca precisava nem falar nada, ela só parava onde nós estivéssemos e ela olhava. Aquele olhar duro da minha mãe já dizia tudo. Tipo, em casa a gente se acerta. Era o suficiente para você parar tudo. E de repente as crianças viravam anjos. Bastava um olhar. Hoje em dia nós percebemos que com toda essa transformação na educação, deixamos muitas vezes de levar em consideração regras muito importantes na educação, que é a disciplina, é o limite. E quando nós deixamos de dar limites, quando a pessoa não conhece os limites, ela ultrapassa com grande facilidade, porque ela não aprendeu a ter os limites. Ela não aprendeu a ter o senso de responsabilidade ou de respeito, porque aquilo não foi muitas vezes ensinado para aquela criança. Quando ela se tornar então aquele adolescente desrespeitoso, aquele adolescente que muitas vezes vai até maltratar uma pessoa idosa, por aí afora, vamos tentar nos recordar de como foi que eu eduquei essa criança. Será que eu ensinei para ela que isso não é bom, que isso não é certo? Será que eu coloquei limites nessa criança? Eu cobrei dela responsabilidade? Eu preciso ter isso em mente. Porque se eu não tiver este cuidado, eu vou estar formando um adulto de uma forma errônea. E lá na frente eu posso colher esses frutos. Eu posso vir a chorar lá na frente por não ter preparado meu filho adequadamente quando eu precisar. Então, nós sempre falamos que as causas das aflições, elas estão relacionadas não só a vidas passadas, porque muitas pessoas se prendem a essa questão da reencarnação e pensam que tudo que eu estou sofrendo nessa existência é fruto de uma encarnação passada. A pessoa passa assim, por uma série de problemas de saúde, por exemplo, e fala assim, mas numa encarnação passada eu devo ter abusado. É porque numa encarnação passada eu cometi suicídio. E por isso que nessa encarnação eu estou passando por isso, por aquilo. Então tentam o tempo todo justificando os seus sofrimentos, as suas dores nas encarnações passadas. E nem sempre isso acontece. É lógico que nós trazemos sim muitas sequelas, características próprias daquilo que nós vivenciamos em encarnações passadas. Não há dúvida. Quando nós estudamos, por exemplo, a questão do perispírito, nós aprendemos que tudo que nós fazemos contra o nosso corpo físico, ele pode afetar o perispírito e aquilo se tornar realmente uma marca, uma sequela, uma deformação no perispírito e que numa próxima existência ele venha se manifestar. Porque nós sabemos que a doença, por exemplo, ela não começa inicialmente no corpo físico. A doença ela sempre começa no perispírito. Ela está ali, se desenvolvendo no perispírito até que ela venha então a surgir no corpo material. E muitas vezes nós já trazemos isso de encarnação passada. É o que vai explicar, por exemplo, uma criança de poucos meses de vida ou uma criança que já nasce com um problema hepático, já nasce com uma cirrose. Nossa, mas como que essa criança pode ter uma cirrose? É criança, nunca bebeu, nunca fumou, nunca teve uma vida desregrada, é uma criança ainda. Como é que pode já desenvolver uma cirrose? Isso prova que vem de uma outra existência, é o perispírito que tem aquela sequela. Eu estava ouvindo uma palestra com o Jorge Lerrat, que é maravilhoso, Jorge. E ele dá um exemplo muito legal sobre a questão do perispírito, que ele fala que o perispírito é mais ou menos como se fosse uma forma de bolo. Então, quando eu vou preparar o meu corpo físico, e vou preparar um bolo bonito, bem apresentável, eu preciso de uma forma perfeita.
uma forma nova, bonita, onde eu vou colocar a massa e dessa forma eu terei um bolo bonito, perfeito. Se eu pego uma forma já muito velha, toda amassada, né, com um buraco, toda deformada, automaticamente o meu bolo vai sair deformado. Porque ele vai seguir exatamente a forma, daquela forma que eu usei para fazer o bolo. E o perispírito é isso. O perispírito, ele é a forma do corpo, é a forma do nosso bolo. Na realidade, é o próprio perispírito que contribui com a formação do corpo físico. Se eu trago no meu perispírito marcas, né, de doenças provocadas numa encarnação passada, é óbvio que no meu físico atual eu vou trazer essas sequelas. Então são aqueles sofrimentos, aquelas aflições que eu trago de uma existência passada. Só que nem tudo está relacionado à existência passada. Precisamos lembrar que muitos dos nossos sofrimentos, eles são ocasionados por coisas que nós fazemos hoje, agora, e não nos apercebemos. Se eu tenho uma vida desregrada, não tenho uma alimentação adequada, eu bebo exagero, eu fumo demais, eu tenho mesmo a questão da raiva. Aquela pessoa que guarda uma raiva, ela vive irada constantemente. Ela já levanta de manhã de mau humor, e ela permanece com aquele mau humor o dia inteiro. Isso tudo vão provocando sequelas no nosso corpo físico e também espiritual. Então, se eu não me policio para me modificar nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, naquilo que eu guardo em termos de emoção, eu vou danificando o meu corpo físico. Eu acabo, muitas vezes, através dessa ira exagerada, uma preocupação exagerada, eu acabo provocando problemas estomacais. Eu venho ter uma úlcera, uma gastrite, às vezes até uma úlcera profunda, ocasionada pelos meus sentimentos, pelas minhas preocupações exageradas hoje. De repente eu desenvolvo lá um câncer no estômago e digo assim, é lá de vida passada, porque lá atrás eu devo ter feito. E nessa? Sabe que eu não contribuí para que isso acontecesse nessa existência? Qual é o meu comportamento hoje, agora? Nós aprendemos também que a melhor encarnação nossa é a atual. É a melhor encarnação que eu tenho, é essa atual. Porque é a grande oportunidade que eu tenho de me corrigir de erros passados e de me preparar para a vida futura. Porque se eu consigo ter a noção de que assim, puxa vida, vamos fazer uma autoanálise. Eu vou perceber que assim, eu sou uma pessoa muito depressiva, eu sou uma pessoa que me entrega ao desânimo com facilidade, eu sou uma pessoa que guarda muita mágoa, eu tenho raiva de todo mundo. E se eu não procuro fazer nada para melhorar este quadro, porque isso só compete a mim melhorar, ninguém pode fazer isso por mim. Ninguém pode me modificar, só eu mesmo. Mas se eu não tiver essa consciência de que eu preciso melhorar esses meus sentimentos, essas minhas atitudes, eu vou estar fazendo com que, se eu trouxe alguma coisa do passado, eu não consegui corrigir nessa e estou agravando para uma próxima. Isso significa que a minha próxima encarnação vai ser pior do que essa, porque eu não fiz nada para melhorar. Então, as dores, as aflições que nós passamos na nossa existência, todas elas estão fundamentadas nas minhas próprias ações. É a questão da lei de ação e reação. Ou, como no livro do André Luiz, ação e reação. Tudo que eu faço tem uma consequência e cabe apenas a mim modificar esse quadro. Vamos lembrar também, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá um exemplo bem interessante, que ele fala assim, imaginemos que dentro de um hospital nós vamos encontrar necessariamente doentes que estão internados neste hospital porque necessitam de tratamento médico. Nós vamos encontrar nas penitenciárias malfeitores, aqueles que estão ali no processo de corrigenda,
que precisam ficar ali trancafiados numa penitenciária para corrigirem os seus próprios erros, quitarem as suas dívidas, e ali eles permanecem por um determinado tempo. Nós vamos encontrar nas regiões insalubres pessoas pálidas, magras, doentias, exatamente por conviverem neste ambiente insalubre. Vamos encontrar nos educandários alunos, aqueles que estão ali necessitando aprender as lições que os mestres têm para lhe oferecer. Então ele diz assim: a terra é um pouco disso tudo. A terra é o hospital que acolhe os doentes necessitados de socorro, de cuidado médico, que acolhe os detentos, aqueles que ainda permanecem malfeitores e que precisam de corrigenda. A terra é também um educandário que recebe todos aqueles que necessitam aprender para poder evoluir, e terão mestres, como uma escola comum. Então a terra é um pouco disso tudo. E uma vez que nós somos encaminhados para cá, quem somos nós? Será que nós estamos aqui na terra como num hospital, doentes que somos? Será que nós estamos numa detenção, malfeitores que ainda somos, devido às nossas imperfeições? Será que nós estamos num educandário, necessitando apenas de instrução, de lições? Lições que a grande mestra vida vai estar nos trazendo? Então nós sabemos que em todo esse processo, seja ele num hospital sendo tratados como doentes ainda, seja numa penitenciária nos corrigindo, seja num educandário aprendendo com as lições da vida, tudo isso nos traz aflição. Normal. Viemos à Terra para aprender, para nos melhorarmos. E esse processo de aperfeiçoamento, muitas vezes, ele é doloroso. Porque as lições, muitas vezes, não é exatamente aquilo que nós gostaríamos. Todas as vezes que nós oramos a Deus, nós oramos pedindo, então, saúde, proteção, alegria, que tudo dê certo na minha vida. Nós sempre estamos pedindo as coisas boas. Mas nem sempre nós somos atendidos nas nossas preces exatamente da forma como nós pedimos. Porque nem tudo aquilo que nós pedimos é o que vai nos fazer bem. Quando eu estou no hospital, eu necessito de medicamento, infelizmente, eu teria que tomar algumas injeções muito dolorosas, eu teria que tomar alguns remédios muito amargos, dificilmente vou tomar um remédio gostoso, porque é exatamente aquele remédio mais ruim, mais amargo, aquela injeção mais dolorida, é que vai ter um efeito mais rápido e é o que vai me curar. Então, estas lições da vida, dolorosas muitas vezes, é o que infelizmente nós ainda necessitamos. Porque nós ainda não conseguimos aprender com alegria, com amor. Seria muito importante que o ser humano evoluísse através do amor. A proposta que o Cristo trouxe foi exatamente que nós evoluíssemos, que nós crescêssemos através do amor. Isso ele deixou muito claro. Que nós teríamos que aprender através do amor. Mas o que nós aprendemos realmente desde o momento em que Jesus esteve aqui? Muito pouco nós assimilamos. A questão do perdão nós ainda não conseguimos. E quando falamos em perdão, é aquele perdão total, absoluto, e que nós ainda não conseguimos. Nós temos aquele perdãozinho que a gente fala assim: eu perdoo, tá? Só que nunca mais eu quero ver, tá? É perdão? Não é perdão. Então nós já começamos a perceber por aí que este amor que o Cristo colocou como essência para que nós pudéssemos então evoluir, nem o perdão nós conseguimos aprender ainda. Então, se eu ainda não sou capaz de perdoar, não sou capaz de esquecer, é sinal que aquela dor, aquela mágoa, aquele resquício ainda vai me acompanhar um determinado tempo. E enquanto aquilo existir, aquilo vai estar me fazendo doer, aquilo vai estar me fazendo mal, aquilo vai me causar aflições. Por quê? Porque eu ainda não consegui aprender a perdoar. Porque eu ainda não consegui aprender a amar verdadeiramente. Por
capítulo 5 do Evangelho, ele é tão dedicado, bem-aventurados os aflitos, porque todos nós sofremos destas aflições. E vamos lembrar também que estas aflições, elas podem ser de 3 tipos. Nós temos as provas. As provas são aquilo que o Espírito, na realidade, pede para passar. Não é imposto, é uma escolha que o Espírito fez de passar naquela existência para perceber se ele realmente conseguiu aprender aquilo que ele se propôs a fazer. Porque nós não ficamos quietinhos lá no mundo espiritual descansando. Tem algumas pessoas que ainda dizem assim, que pena, coitado, ele morreu, mas agora descansou, né? Agora vai descansar. E fica imaginando que vai ficar deitadinho lá quietinho, dormindo a eternidade. Ou então vai ficar ali perto das nuvens ouvindo o anjo tocar harpa, que algumas pessoas ainda têm esse conceito. A eternidade ouvindo o anjo tocar harpa, não tem quem aguente, né? É melhor que seja o anjo. Mas assim, a necessidade que nós temos de continuar a vida ativamente, nos desenvolvendo, aprendendo, evoluindo, não tem sentido passar toda a existência ouvindo a harpa, porque nada iria nos acrescentar. Então, na sua vida espiritual, nós estamos estudando, trabalhando, aprendendo. Aí chega um momento que nós dizemos assim, eu estou pronto, pode mandar lá para a Terra, eu quero encarnar novamente. Escolhe a família, porque somos nós que escolhemos. Não adianta ninguém se lamentar da família que tem, porque fomos nós que escolhemos. E todos nós temos a família que nós merecemos. Nascemos do lar que nós precisávamos, na família que nós precisávamos e escolhemos. Não foi por acaso. E quando pedimos, imploramos para reencarnar, nós dizemos então, olha, você pode então colocar isso como prova, porque eu já estou pronto para superar isso. Eu fracassei no anterior, mas agora eu me preparei, dessa vez eu não irei fracassar. Ele pede para passar por determinadas situações como prova, para saber se realmente ele já superou aquela falha. Algumas vezes consegue, outras vezes não, mas ele vai ter uma nova oportunidade através das reencarnações. Em algumas outras vezes, o espírito passa por aflições que são determinantes por expiação. A expiação o que é? Exatamente, eu cometi um ato falho, grave. Normalmente a expiação é devido a atos graves cometidos contra mim ou contra outras pessoas. E a partir do momento que eu estou na espiritualidade, eu tenho consciência do ato que eu cometi, da gravidade que eu cometi, e a consciência me cobra um reparo, eu digo, eu estou pronta para quitar o meu débito. Me mande novamente, eu estou pronta para quitar o meu débito. Então ele escolhe a maneira como ele deseja quitar aquela dívida. Ele vem, passa por determinadas aflições, não mais como prova, mas como uma forma de quitar o seu débito. Lembrando que tudo aquilo que nós fazemos e que acaba gerando um débito, há necessidade não só do arrependimento, da conscientização do mal que você fez, do arrepender-se, mas também há necessidade de que você venha também reparar o teu erro. É aquele momento que você vai nascer exatamente junto com aquela pessoa que mais você fez sofrer, que mais você prejudicou e que vocês terão laços íntimos nesta existência, na própria família, muitas vezes como pai, mãe, filhos, marido, esposa, irmãos, mas sempre com laços muito estreitos, porque nós que fomos numa vida passada inimigos declarados, que tanto mal nós nos causamos, dessa vez estaremos juntos, ligados por laços afetivos que nos ensinarão a nos perdoarmos, a resgatarmos o nosso débito, um protegendo o outro, um auxiliando o outro. Encontramos muitas vezes aqueles pais que recebem por filhos
crianças totalmente deformadas. Nós pensamos, mas o que é que essa criança fez para merecer isso? Nascer dessa forma? Alguns dizem, coitada dessa criança, deve ter sido um assassino em série para ter um castigo desse jeito. Está aqui pagando pelos seus erros do passado. Nem sempre. Muitas vezes aquela criança que veio totalmente deformada é ela, muitas vezes, um missionário. Aquele que pediu e que se colocou nessa prova tão dolorosa para poder auxiliar os pais, porque são eles os devedores. Ele muitas vezes foi vítima. Foi vítima dos seus algozes lá atrás, e ele, por amor, porque aprendeu a perdoar, ele se propõe a nascer com todas aquelas deficiências, com todas aquelas limitações, passar por tantas dores, por amor, para ajudar estes pais a resgatarem um débito que tinham com ele. Que amor, né? Quando eu me sujeito ao maior sofrimento do mundo, em favor dos meus algozes, que amor. O Espírito que mostra que ele realmente atingiu um grau de elevação moral, de amor, de perdão, que conseguiu compreender exatamente o que Cristo nos ensinou. Então, nem sempre a prova é uma expiação. Muitas vezes é só aquilo que eu pedi para ver se realmente eu já tinha aprendido a minha lição. É uma prova, como na escola. Agora, toda expiação é uma prova. Ela é uma forma de resgate e é também uma aprovação. E existem os missionários, aqueles que vêm passando por diversas aflições na vida, mas com missão de tentar auxiliar toda a humanidade a evoluir, a resgatar, a crescer. Aí nós vamos pegar o próprio Chico, né? Nós sabemos que o Chico talvez tenha, assim, tido as suas provas, com certeza teve, mas ele também veio como missionário, como Kardec era um missionário, como tantos espíritos elevados que passaram pela Terra, que não haviam a necessidade de ter tantas aflições, mas que se propuseram a passar por tudo isso para nos deixar grandes exemplos, para auxiliar o homem nessa grande jornada. Está dando meu tempo, e assim, tem duas histórias que eu gostaria de passar para vocês, que mostram muito essa questão das provas, das expiações, das dores. O Chico, uma vez, diz que perguntaram para o Chico, porque sendo ele um espírito já tão elevado, tendo ele contato com espíritos, né, como o Bezerra de Menezes e tantos outros, por que é que esses espíritos superiores não curaram o Chico? Porque o Chico sofria de muitas doenças, né? E aquele problema na vista do Chico judiou dele a vida inteira. Quantas e quantas vezes chegava o momento de atender o público e os olhos do Chico estavam sangrando. Ele sentia muita dor naquele olho. Perguntaram para ele, Chico, mas por que a espiritualidade não te cura? Você não pede para ele te curar? E diz que o Chico, na sua humildade, ele dizia, não, meu filho, diante de tantas pessoas tão mais necessitadas, diante de tantas dores, de tantos mutilados, eu não me sentiria bem em atendê-los estando eu gozando da saúde plena. Porque o Chico achou que aquilo, ele pediu para si a cura, para se apresentar diante dos doentes, totalmente curado, saudável, sabendo que nem todos poderiam ser curados. Que humildade, né? Que coisa linda, que amor deste homem, de dizer, eu prefiro continuar sofrendo, mas mostrar a todos eles que sofrem que nós estamos juntos, que eu me compadeço da dor e do sofrimento deles. Amor, missão. E por último, um dos exemplos que Emmanuel trouxe, quando os pais procuraram Chico, dizendo, Chico, nós estamos aqui num conflito muito grande, num desespero, porque
porque o nosso único filho, que hoje está com 12 anos de idade, ele nasceu surdo, cego e sem os 2 braços. E agora, Chico, ele estava com uma doença muito grave e os médicos disseram que vão ter que amputar as pernas dele. E pediram a nossa autorização. E nós não sabemos o que fazer. Nós não queríamos, Chico, porque ele já tem todos esses problemas, ainda vai amputar as pernas dele. E o Chico, naquele momento, ele se compadece olhando aqueles pais, entendendo o sofrimento daqueles pais. E naquele momento, Emmanuel aparece para o Chico e diz assim: Chico, aconselho os pais a autorizar a amputação. Porque na realidade, Chico, isto não é um castigo para esta criança. Isto não é uma punição. Esta criança, que hoje com 12 anos de idade, ele já teve a oportunidade de 10 encarnações. Essa é a 10ª encarnação dele. E em todas as encarnações ele partiu através do suicídio. Quando chegava mais ou menos aquela idade da pré-adolescência, ele se suicidava. Por isso agora, quando ele foi reencarnar, ele pediu à espiritualidade que o auxiliasse e que colocasse para ele alguma forma de impedir que ele cometesse o mesmo ato novamente. Que o auxiliasse para que ele não falhasse novamente, porque ele não queria mais falhar. Dessa forma, a espiritualidade o acompanhando e percebendo que chegando naquela idade limite dos 12 anos, a pré-adolescência, quando vinha aquele ímpeto de tentar o suicídio, a espiritualidade então o envolve, provocando aquela doença tão grave que o levaria à amputação das pernas, como única forma de impedir que ele novamente fracassasse. Uma vez cego, surdo, sem as pernas e sem os braços, ele não teria como se matar. E poderia dessa forma cumprir até o fim o programa reencarnatório dele, que não era tão longo, mas que precisava ser cumprido. Assim, depois de 10 encarnações, ele teria a oportunidade de partir da Terra sem levar consigo mais uma vez o débito de ter tirado a própria existência. Não é uma prova, não é uma expiação, não é um castigo, é bênção. Por isso que muitas vezes as nossas dores da alma, as mais profundas, aquela que mais nos toca, muitas vezes não são prova, não são castigo, não são expiações, são provas de vida. A prova maior que o nosso Pai, tão amado, nunca nos abandonou. E que Jesus esteja conosco hoje e por todos sempre.